Eu qualificaria a virtude como o desejo de coisas belas e a capacidade de adquiri-las. Você diz que a virtude é a capacidade de adquirir coisas belas. Sim, como conseguir ouro ou prata e um alto cargo no governo. Você diria que essas coisas devem ser obtidas honestamente ou que ainda seriam virtude quando obtidas desonestamente? Claro que não, Sócrates. Nesse caso, parece que tudo que for feito honestamente será virtude e o que não for será vício. Exato. E diríamos que cada uma destas coisas, justiça, coragem, moderação e outras, é uma parte da virtude. Sim. Mas você acha que alguém pode conhecer uma parte da virtude quando não sabe o que é a própria virtude? Não acho. Então, vamos começar de novo. Diga-me o que é a virtude. Sócrates, disseram-me antes de conhecê-lo que você era um questionador, fazia os outros questionarem também, pois agora acho que você deu um nó na minha cabeça e já não sei mais o que pensar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Ao levantar esses questionamentos, Sócrates influenciava diretamente a juventude ateniense, até então ligada somente à forma de ensino dos sofistas. Isso porque, nos questionamentos de Sócrates, a questão moral se tornava o centro da preocupação filosófica. Não se tratava mais de vencer um diálogo ou um embate, mas sim de formular questões sobre a vida do ser humano em sociedade. Dessa maneira, nós percebemos o motivo central da acusação que Sócrates sofrera no seu período. Sócrates foi acusado, então, de desrespeitar os deuses, isso porque ele dizia que existia dentro dele um demiurgo, ou seja, um pequeno deus ou voz, capaz de orientá-lo naquilo que deveria fazer. Isso mais tarde vai ser reinterpretado por Freud, quando esse vai chamar de inconsciente. As outras duas acusações que pesaram sobre Sócrates foram a de desrespeitar as leis, isso porque ele ensinava em locais públicos e não cobrava por isso, e de corromper a juventude de Atenas com ensinamentos que eram contrários ao tipo de democracia que os atenienses adotavam. Sócrates foi acusado de ateísmo, de sabotar a fé nos deuses tradicionais e de corromper a juventude de Atenas. Durante seu julgamento perante 500 jurados atenienses, Sócrates explicou como se envolvera em sua jornada. É necessário, portanto, conhecer algumas vertentes do pensamento de Sócrates. A primeira delas é a chamada questão socrática. Como nós já dissemos, a preocupação de Sócrates era uma preocupação com o homem, com o ser humano, com quem é esse ser humano. A partir daí, Sócrates faz as suas formulações e a sua teoria sobre a questão da alma. Para Sócrates, a alma do homem era o seu elemento essencial e vital, já que a sua posição era muito próxima da posição dos orfistas, que acreditavam na dualidade corpo e alma, sendo que o corpo seria uma prisão para a alma. É dessa maneira que Sócrates irá formular o seguinte princípio: cuida da alma e não do corpo, já que o corpo é perecível. Esse cuidar da alma entra num processo filosófico de autoconhecimento e de conhecimento do ser humano em relação às outras coisas e às outras pessoas, em relação ao poder, em relação à sociedade, em relação à alimentação e a todos os elementos que compõem a vida desse ser humano. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome. O segundo princípio é o princípio da moralidade. Para Sócrates, o homem tem como base de sua vida a areté ou virtude, escrita em grego. A areté seria a forma como o indivíduo se desenvolve, age e se orienta em sociedade. O segundo princípio é o princípio do desenvolvimento da pessoa em relação ao mal.
Se o indivíduo pratica o mal, é porque não conhece o bem. Então, dessa maneira, ao invés de escolher o bem, ele só pode escolher aquilo que conhece, ou seja, o mal. Desse modo, nós entendemos que a filosofia tem por essência a preocupação com o conhecimento. Conhecimento daquilo que o ser humano é, daquilo que ele faz, de como e por que ele faz. A partir daí, Sócrates formula os seus princípios de moralidade. Deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. O conceito de psique para Sócrates deriva da sua posição em relação à liberdade. Para ele, o homem é livre à medida que se liberta dos seus instintos e das suas necessidades corpóreas. É desse modo que ele irá formular que a persuasão é um mal em si mesmo por se tratar de um ato de violência, uma vez que o indivíduo pode vencer um diálogo sem a violência e, portanto, sem a disputa. Então não seria vencer, mas seria buscar a verdade e estar com a razão daquela situação em si mesmo. A filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim.